Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao primeiro congresso de mandalas. Espero que vocês estejam gostando. Nosso primeiro congresso online, né? Eu aqui preparei um fundinho com o cenário aqui do Cássio Toledo. Para quem não conhece no YouTube, ele tem umas músicas super relaxantes, eu adoro. Então eu achei que seria super oportuno aí para a gente trazer um pouquinho desse cenário, né? Já que o evento é online e a gente está nesse momento aí também de confinamento. Então eu espero aí que vocês aproveitem bastante aí tudo que está sendo compartilhado, que foi preparado com muito carinho. E com certeza esse evento, né? Primeiro congresso de mandalas. É incrível, tá trazendo aí, reunindo toda a comunidade que trabalha direto e indiretamente aí com as mandalas. Então, tivemos aí as palestras, né, com as danças circulares, as influências das cores nas mandalas, mandala terapia, né, com a Virgínia. A Cíntia falou também aí um pouquinho sobre os chakras, né, e a meditação com as mandalas. Eu sou a Giovana Pepino. Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre a origem do pontilhismo, né? E tem também com a Tiffany aí as geometrias sagradas, né? Muito bons conteúdos assim tão maravilhosos. Além das oficinas, né? Que vocês vão ter a oportunidade aí de aprender com vários artistas aí, várias técnicas da mandala. Então, assim, um universo incrível, né? Com muitas possibilidades e benefícios, que eu acho que esse daqui é o grande objetivo aqui do congresso, é mostrar aí as ferramentas, os tipos de mandala, né, o quanto ela é benéfica para a nossa vida, tanto na parte de arte terapia, como de terapia. Então aí, e trazer, além de tudo, trazer um pouquinho de conhecimento aí para todos sobre os benefícios, né? Então, eu sou a Giovana Pepino, vou apresentar aqui para vocês a origem do pontilhismo e a sua aplicação nas mandalas. E vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. Eu tenho 43 anos, sou empreendedora criativa, sou formada em engenharia, então o universo das mandalas é super novo para mim. Eu comecei a trabalhar com as mandalas em 2017, quando eu comecei aí ter um período de transição na minha carreira. Na verdade, eu tinha saído da minha atividade corporativa e com isso eu tentei algum período, por um longo período, me recolocar no mercado. E aí eu comecei a desenvolver e a querer saber um pouco mais sobre outras atividades. E aí fui estudar um pouquinho sobre empreendedorismo. E aí com o tempo eu já tava aí me dedicando às mandalas como hobby, né? E aí com esse período de conhecimento, né, estudando aí um pouquinho, eu comecei a sentir a necessidade de buscar mais informações. Então eu comecei a entrar aí num processo de autoconhecimento também, né? E fui buscar também um pouco mais de informação sobre as mandalas. Então eu fiz aí um curso de mandala terapia, fiz algumas oficinas aí com a Camille e com a Carol, com a Renata Rodrigues das Mandalas Divinas e algumas oficinas. Então foram fundamentais aí para minha entrada no mundo das mandalas. Esse é um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado e eu desejo aí um bom congresso para todo mundo. E vamos iniciar aí agora com o assunto do surgimento das mandalas. Oi pessoal, vamos então aqui dar início à nossa palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento das mandalas, viajar um pouquinho lá até o século XIX sobre a origem do pontilhismo. E aí a gente finaliza o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre algumas referências culturais, né, e até artísticas que durante esse decorrer dos anos influenciaram aí a nova técnica de aplicação do pontilhismo.
tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o surgimento das mandalas. A gente sabe que é muito difícil identificar algum registro histórico sobre as mandalas, né? O que se diz é que, pelo estudo da história, existe a necessidade de você ter um tempo e uma cronologia. E as mandalas, simplesmente, elas mostram completamente ao contrário para a gente, né? Elas são aí representadas pela sua essência e segundo padrões de construtivos aí baseados aí nas geometrias. E o que a gente pode tentar fixar, né, como um grande início aí desses padrões seria através da criação do universo, né, com a teoria lá do Big Bang pelos cientistas, onde houve uma grande explosão, né, inicial pelo um ponto central e que aí gerou toda essa padronização tanto das formas dos planetas quanto da estrutura solar, né, do alinhamento planetário. Então a gente tem aí algumas evidências e características que trazem aí associação a esses padrões geométricos. E a gente sabe também que as mandalas são conhecidas como símbolo de cura e espiritualidade, né? Então, devido a esses padrões geométricos, essas geometrias sagradas, elas estão presentes aí nos mais diversos padrões e estruturas da natureza. Então, desde a nossa formação, né, como ser humano, a gente vê lá o embrião, que é numa forma circular, as nossas estruturas internas, órgãos, enfim, células, e também os padrões da natureza, né, que trazem aí as suas moléculas, a formação das flores, né? Então a gente tem aí um grande potencial de identificar aí esses padrões. E também temos aqui alguns tipos diferentes de mandalas que podem ser classificados quanto à sua origem, que elas são divididas em oriental e ocidental, quanto à sua finalidade, em sagrada ou profana. Sagrada, que geralmente eram utilizadas aí nas construções de templos e também catedrais, e também feitas de forma meditativa, né? E a gente tem a profana, que são utilizadas para outros fins, como fins decorativos, vestuários, enfim, outras aplicações que não são ligadas diretamente aí à espiritualidade. E com a relação à sua formação geométrica, né, com base na numerologia aí das construções, dos desenhos, né, e também com relação às suas cores. E a gente vai falar um pouquinho sobre as mandalas de origem orientais, né? As primeiras mandalas foram identificadas lá no século VIII, no Tibete, né? Pelos monges aí budistas, onde elas têm aí um viés, né? Uma característica ou um instrumento como um processo de meditação. E essas mandalas, elas foram encontradas na cultura do Extremo Oriente, né, como uma representação do sagrado, e também teve presente aí nos escritos herméticos e na arte sacra dos séculos 16 até o 18, né? As mandalas, elas são feitas pelos monges tibetanos, né? São chamadas de Dutso Kyukor, e o seu processo construtivo, ele é iniciado com o desenho, né, do esboço geométrico, e também eles fazem com grãos de areias colorido todo o preenchimento desse desenho geométrico. E o instrumento que eles utilizam se chama Shakpur. É uma ferramenta, tipo um funil, né, uma pontinha fina, onde eles colocam os grãozinhos de areia, e com uma vareta ele vai fazendo movimento para preenchimento. Existem alguns vídeos no YouTube muito bacana, quem tiver curiosidade pode ir lá procurar. E
e através desse movimento, dessa vibração, desse instrumento do Shakipur, eles vão fazendo aí todo o preenchimento para colorir as mandalas. O processo criativo das mandalas, os monges levam em torno de 4 dias, é aberto ao público, o pessoal pode acompanhar, né, o processo de criação. E no final da criação, a cultura budista, né, eles acreditam que todo o universo ele está em transformação e ele é impermeável e está sempre em mudanças, né? Então nada acaba sendo aí para sempre. Então todo o processo de finalização de mandala, eles fazem um ritual cântico, né? E desmancham toda a mandala. Então existe aí uma característica onde eles, de forma simbólica, espalham, né, essa intuição que eles tiveram durante todo o processo construtivo para o universo. Então, no final, eles separam um pouco da areia colorida e distribuem para o pessoal que está acompanhando, e o restante eles distribuem através do rio que estiver mais próximo, onde eles soltam aí para o universo para espalhar o que foi mentalizado, muita cura e paz para a humanidade. Então, um ponto que eles prezam e destacam é que nada nesse universo será controlado. Então, por isso, a vida no universo é simplesmente ser, ter e estar junto dele naquele momento. Então, a mandala representa muito isso. Você está naquele momento, preparou ela, né, colocou toda a sua intuição, toda a sua emanação, e aí ela tem que seguir para o universo. Então, agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo sobre a origem do pontilismo, e aí a gente vai explicar como que surgiram esses pontinhos, né, e o que isso tem a ver com as mandalas em pontilismo. Aliás, quem é que nunca teve curiosidade aí de saber da onde que surgiram esses pontinhos, como surgiu, para a gente poder aí aplicar na atualidade aí nos trabalhos, seja ele em mandalas ou qualquer outro trabalho artístico. Então, a técnica do pontilismo, ela nasceu em meados do século XIX, mais precisamente lá no ano de 1886, através de 2 artistas franceses, o Georges Seurat e o Paul Signac, onde eles trouxeram aí para a comunidade artística na época uma nova técnica de pintura. Então, qual que era o objetivo dessa técnica, né? Trazer uma nova forma de pintar, onde eles pintavam milhares de pontos coloridos e sobrepostos e parecia uma mancha quando você observava de perto a pintura. À medida que você vai se afastando da pintura, você consegue identificar uma mistura ótica de que os efeitos da paisagem e também das cores. Isso, na época, causou aos demais artistas um desconforto, eles não foram muito bem aceitos na ocasião. E além dessa proposta desse estilo de pintura, eles também alteraram um pouco sobre o processo criativo, onde antes os artistas faziam todo o seu processo de criação dentro dos ateliês, e com essa nova técnica eles davam preferência à pintura ao ar livre. Então eles se inspiravam nas paisagens da natureza, nas pessoas, em estruturas arquitetônicas, porque eles utilizavam a representação e os elementos de luz, de perspectiva. Então você tinha que ter uma habilidade para você pintar ali o momento. Então, a grande mensagem aí que eles trouxeram para esse movimento é pintar o que se vê e não o que se sabe. Então, eu achei super interessante essa frase, porque realmente eles transportavam para a tela o que eles estavam vendo naquele momento. Então, o tipo da incidência de luz,
a perspectiva do ambiente. Então, isso era muito a característica desse movimento do impressionismo. E dando continuidade aí, né, à característica do movimento, né, pintar o que se vê, o Jorge Seurat criou a sua primeira obra, que foi o Domingo à Tarde na Ilha de Grand Jatte, onde ele utilizou aí a aplicação da técnica do pontilhismo, e a ideia era criar uma pintura onde ele não utilizasse a mistura das cores na paleta, né, e sim usar as cores primárias de forma aí que os olhos do observador alcançasse as cores e a forma pretendida aí pela sua obra, tá? Já o Paul Signac, a gente vai falar um pouquinho dele agora, que era parceiro aí do Jorge Seurat durante esse movimento do impressionismo. Ele era arquiteto, largou aí a carreira das pranchetas para se dedicar a das paletas com cores, se dedicou aí à sua vida artística. Diziam que ele era um apaixonado por barcos, durante sua vida ele teve mais de 30 barcos e ele costumava viajar bastante pela costa europeia, né? Onde a sua característica principal aí nas pinturas, nas suas obras, eram pinturas com barcos, né? Paisagens e barcos. E ele dizia que em cada região que ele visitava, as regiões traziam aí uma incidência e uma inspiração diferente uma das outras. Então isso você percebe bastante aí nas obras do Paul Signac. E ele também, junto com o Jorge Seurat, criaram aí a Sociedade dos Artistas Independentes. Então eles tiveram aí bastante relevância, né, para a história, e com certeza essa criação desse movimento, toda a dedicação, essas novas tendências influenciaram com certeza os artistas hoje da atualidade, e eles foram super importantes e precursores aí para o movimento. E aí a gente percebe, né, a evolução que teve essa pintura em pontos desde a sua criação. E agora a gente vai entrar nas referências culturais, né, e também artísticas que trazem hoje na atualidade características aí para as pinturas em pontos. Estamos chegando na reta final aí da nossa palestra, espero que vocês estejam gostando. Falamos aí um pouquinho sobre a origem, né, das mandalas, a origem do pontilhismo, como surgiu aí através do movimento impressionista a cultura, né, da pintura em pontos. E vamos falar aí agora sobre as referências culturais. A gente percebe que desde lá do surgimento dos pontinhos no século XIX, a gente teve bastante aí modificação ao longo dos anos, e notamos que as técnicas com relação à pintura em pontos sofreu aí algumas influências, principalmente as culturais, né? Notamos aí que as culturas primitivas trouxeram bastante característica aí para a realização da pintura com os pontos também na atualidade. Eles utilizavam aí como forma de se expressar, né, e se comunicar através das formas circulares, dos símbolos e também dos pontos. Não havia registro na época, né, sobre essas simbologias. Geralmente eles desenhavam nas rochas ou também desenhavam no chão de areia. E aí, percebendo isso, tem a cultura aborígene australiana, teve um movimento nos anos 70, liderado pelo Bardon, que chamava Movimento Arte Papunya Tula, onde ele ajudou esse povo trazer, né, para a cultura ocidental a arte que eles pintavam, as simbologias. Porém, eles não ficaram muito felizes assim no começo, ficaram um pouco desconfiados, porque eles não queriam que a cultura ocidental tivesse acesso
as simbologias, que eles falavam que eram simbologias sagradas. Então, eles acabaram criando, né, como uma forma de esconder do povo ocidental os elementos sagrados que representavam aí a cultura deles. Então, a gente tem aí a característica, né, dos pontos como sendo uma representação dos elementos sagrados dos povos aborígenes e dos povos primitivos. E uma grande influência que nós temos, também cultural, é com relação à arte marroquina. Eles, através dos LG, que é uma estrutura utilizada aí na parte arquitetônica, traz um pouquinho aí de referência para a gente nas pinturas, né, em pontilhismo, com as suas formas circulares, representando as mandalas. Também temos as simbologias aí com relação às pétalas, né, com a parte arquitetônica. Então, a arte marroquina também tem sido aí uma forma de influenciar aí na pintura em pontos. E trouxemos aqui duas referências, né, contemporâneas de artista plástico. Uma é a Yayoi Kusama, 91 anos, ela é japonesa, e ela utiliza aí os pontos de uma perspectiva mais metafísica. Ela incorpora os pontos aí nos seus trabalhos, nas suas exposições, né, como um conteúdo e símbolo aí transcendental. E geralmente ela cobre todas as superfícies onde ela está fazendo a exposição da sua arte. Então, como vocês podem verificar aí nesse slide, ela é uma apaixonada por pontinhos. E também temos o Damien Hirst, que ele também é um artista plástico britânico, e ele utiliza o ponto como uma maneira de explorar aí as cores, e ele joga bastante aí os contrastes e combinações das cores, e de uma forma livre aí, sem preocupações. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as mandalas em pontilhos. E finalizando aqui, a gente vai mostrar um pouquinho as referências que nós trouxemos sobre as mandalas em pontilhismo, que se iniciaram aí através da Elspeth MacLean em 2006, onde ela, através da sua pintura, né, em pedras, trouxe aí algumas referências com relação à aplicação da técnica em pontos. A About Piece também utiliza a técnica em pontos, né, nas pedras. E também o Javier Gies também a gente pode notar aí já uma incorporação das pétalas, enfim, uma adaptação e um incremento aí na sua arte. Com relação às mandalas, nós trouxemos aí algumas referências através das hashtags de alguns artistas, então só para ilustrar aí como que a evolução das pedrinhas aí trouxeram para o universo das mandalas também essa inspiração. E um pouquinho aqui de algumas artistas brasileiras que fazem parte lá do nosso grupo do Facebook, né, do grupo da Vida em Cores Mandalas. Então foi uma forma da gente representá-las aqui e a contribuição que é dada aí no dia a dia, né, dos nossos trabalhos e das nossas inspirações, porque cada uma acaba sendo inspiração da outra. Então, trouxemos aí um pouquinho sobre o universo dos pontinhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente chegou aqui já no momento final. Procuramos aí trazer através da história como o movimento do pontilhismo foi fundamental para a técnica da pintura em pontos, né? E como as referências culturais contribuíram aí no decorrer dos anos para o aprimoramento dessa técnica. E notamos também que as mandalas em pontilhismo trazem muito, né, das referências culturais como influência aí na pintura em pontos. Então, eu espero que vocês tenham aí
que a gente conseguiu trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho o conhecimento com vocês e a gente identificar, né, que através dos pontos, não somente através das geometrias sagradas, das cores, das numerologias, os pontos também têm aí o seu significado especial, né, o seu significado sagrado, como a gente pôde perceber aí no decorrer das influências culturais dos povos. Então, o meu agradecimento a todos vocês por terem acompanhado a palestra aqui até o final e espero que eu tenha compartilhado aí um pouquinho com vocês sobre a minha história, sobre o conhecimento que a gente adquiriu aí com o universo das mandalas, tá bom? O meu agradecimento também a todos os organizadores do evento, a todos os profissionais que trabalham direto ou indiretamente em mandalas. Então, o nosso agradecimento e até uma próxima, pessoal! Fala pessoal, tudo bom? Acharam que eu tinha ido embora, né? Mas eu voltei aqui para fazer um convite para quem quiser acompanhar aí um pouquinho do meu trabalho com as mandalas. Nós temos aí disponível o nosso canal lá no YouTube, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, o Vida em Cores Mandalas, tá bom? Aqui é o nosso espaço onde eu passo a maior parte do meu dia criando as mandalas e também preparando os conteúdos. E quero convidar você, caso você tenha interesse em participar e criar a sua primeira mandala, nós ministramos as oficinas. No curso você vai ter vários conteúdos sobre o universo das mandalas e também vamos falar sobre como preparar aí o fundo da sua mandala, quais são os materiais, como fazer aí as linhas guias e criar a sua mandala, tá bom? Então vai ser um prazer ter vocês aí com a gente no curso. E quero compartilhar também que a gente tem a nossa loja lá no Elo 7, onde a gente disponibiliza as nossas peças autorais e também os materiais aí para você confeccionar as suas mandalinhas. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de ter ficado com vocês aí esses minutos, né, no congresso, pela essa oportunidade linda de poder compartilhar aí um pouquinho do meu trabalho e a minha vivência aí com as mandalas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!